transmitindo a palavra de Deus. Ao proclamar a verdade, que confiança Paulo tinha apesar dos desafios que enfrentava. 2 Coríntios 4, versos 1 a 6, 2, verso 14. O apóstolo Paulo enfrentou enormes dificuldades em sua obra de difundir o Evangelho. No entanto, ele confiava que a palavra de Deus triunfaria, porque, como disse, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. 2 Coríntios 13, verso 8. Os reformadores enfrentaram dificuldades semelhantes, porém, pela fé, foram fiéis à palavra. Um exemplo de coragem diante de probabilidades esmagadoras é o William Tyndale. O maior desejo de Tyndale era dar à Inglaterra uma tradução precisa e legível da Bíblia. Ele decidiu traduzir a Bíblia das línguas originais e corrigir alguns erros na tradução de Wycliffe de cerca de 140 anos antes. Tyndale também foi preso e julgado. Muitas de suas traduções da Bíblia, que foram impressas em Worms, Alemanha, foram apreendidas e queimadas publicamente. Seu julgamento ocorreu na Bélgica em 1536 d.C. Ele foi condenado sob a acusação de heresia e sentenciado à fogueira. Seus carrascos o estrangularam enquanto o amarravam à estaca e depois queimaram seu corpo. Suas últimas palavras foram ditas com fervor: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Deus milagrosamente respondeu à oração de Tyndale. 4 anos após sua morte, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. Em 1611, a versão King James da Bíblia foi impressa. Os 54 estudiosos que realizaram o trabalho se basearam grandemente na tradução de Tyndale para o inglês. Uma estimativa sugere que o Antigo Testamento da Bíblia King James de 1611 seja 76% da tradução de Tyndale, e o Novo Testamento seja 83%. Em 2011, a versão King James da Bíblia comemorou seu 400º aniversário, ultrapassando a marca de 1 bilhão de Bíblias impressas. Traduzida para muitos idiomas, impactou dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. O sacrifício de William Tyndale valeu a pena. Apesar das dificuldades e dos desafios, Tyndale e seus companheiros confiavam que Deus estava no controle. A vida de Tyndale fez a diferença para a eternidade. Leia Daniel 12, verso 3 e Apocalipse 14, verso 13. Como esses textos se aplicam à vida de Tyndale? Eles nos encorajam a respeito da oportunidade que temos de influenciar outros para a eternidade? A semeadura da semente do Evangelho não terá sucesso a menos que essa semente receba vida pelo orvalho do céu. Antes de ser escrito algum livro do Novo Testamento, antes de ser pregado qualquer sermão depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em oração. Então seus inimigos deram o testemunho. Vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Atos 5, verso 28, o desejado de todas as nações. Páginas 540, 541. Grande é no céu a recompensa dos que testemunham em favor de Cristo por meio de perseguição e opróbrio. Enquanto o povo está esperando bens terrenos, Jesus os encaminha a uma recompensa celestial. Não a coloca, entretanto, inteiramente na vida futura, ela começa aqui. O Senhor apareceu na antiguidade a Abraão, dizendo: Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15, verso 1. Esta é a recompensa de todos quantos seguem a Cristo. Ver-se em harmonia com Jeová Emanuel, aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, verso 3. Em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Conhecê-lo, tê-lo conosco, à medida que o coração se abre mais e mais para receber-lhe os atributos. Conhecer-lhe o amor e o poder, possuir as insondáveis riquezas de Cristo, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Efésios 3, versos 18 e 19, está é a herança dos servos do Senhor. Isaías 54, verso 17. O maior discurso de Cristo, página 28. Era na língua de Israel, disse Tyndale, que se cantavam os salmos no templo de Jeová. E o Evangelho não deverá ser proclamado na língua da Inglaterra entre nós? Deve a Igreja ter menos luz ao meio-dia do que ao amanhecer? Os cristãos devem ler o Novo Testamento em sua língua materna. Expulso de sua casa pela perseguição, foi a Londres, e ali prosseguiu por algum tempo em suas atividades, sem ser incomodado. Porém, outra vez, a violência dos romanistas o obrigou a fugir. Toda a Inglaterra parecia se fechar para ele, por isso, resolveu procurar abrigo na Alemanha.
Ali começou a imprimir o Novo Testamento em inglês. 2 vezes o trabalho foi interrompido, mas quando era proibido de imprimir em uma cidade, ia para outra. Por fim, tomou o caminho de Worms, onde poucos anos antes Lutero havia defendido o evangelho perante a Dieta, Assembleia Imperial. Naquela antiga cidade havia muitos amigos da Reforma, e ali Tyndale prosseguiu em sua obra, sem obstáculos. 3.000 exemplares do Novo Testamento foram logo concluídos, e seguiu-se outra edição no mesmo ano. Com grande dedicação e perseverança continuou seu trabalho. Apesar de as autoridades inglesas terem guardado seus portos com a mais estrita vigilância, a palavra de Deus foi de várias maneiras levada secretamente para Londres, e dali circulou por todo o país. Os romanistas tentaram suprimir a verdade, mas em vão. O Grande Conflito, página 210.